Durante 3 minutinhos nós vamos saber quem foi esse grande evangelista, e que hoje nós vamos aqui estar revendo um dos seus principais sermões. Vamos assistir então o vídeo de quem foi o evangelista Billy Graham. William Franklin Graham Jr. nasce 7 de novembro de 1918 na Carolina do Norte, numa fazenda produtora de leite, aquele que seria conhecido como Billy Graham, um dos maiores evangelistas da história do cristianismo. Ainda quando criança, Billy Graham foi levado pelos seus pais até a Associação das Igrejas Presbiterianas Reformadas em Charlotte, na Carolina do Norte, e lá ele conheceu a Cristo já muito cedo. Se formou em teologia muito cedo, em 1939, e logo já passou a pastorear uma igreja protestante, uma igreja batista em Western Springs. Ele se junta então logo nos anos de 1940 à mocidade para Cristo, e ele passa a pregar o evangelho para jovens e militares que estão nessa fragilidade da Segunda Guerra Mundial. E logo pós-Guerra Mundial, ele passa então a pregar o evangelho por todos os Estados Unidos, por toda a Europa. Ele tem uma função incrivelmente esperançosa, de trazer esperança logo depois desse período de guerra. Ele prega o evangelho em todas essas localidades. Se estima de que, por esse tempo, cerca de 3 milhões de pessoas tenham ido a Cristo por meio das pregações de Billy Graham. É incrível porque Billy Graham se tornou o conselheiro de todos os presidentes da República desde o início do seu ministério até a sua morte. Ele foi profundamente influente, ele tinha uma junta de apoio a missões que apoiava missionários em todas as localidades do mundo. Billy Graham pregou em cerca de 185 países em suas cruzadas evangelísticas. É incrível porque ele foi um dos únicos homens que entrou com permissão para pregar o evangelho na União Soviética, por exemplo. Billy Graham teve uma participação incrivelmente importante, inclusive no avanço da igreja na Oceania, em específico na Austrália, que depois da sua cruzada na Austrália se desencadeou um movimento de plantação de igrejas, e por cerca de 15 anos se plantavam igrejas sem parar na Austrália depois dessa cruzada de Billy Graham. Ele mantinha canais de televisão, ele mantinha programas na rádio, e ele chegou a pregar diretamente para cerca de 210 milhões de pessoas. Muitas pessoas com certeza foram profundamente impactadas pelo evangelho pregado por Billy Graham. Ele tinha como mensagem central do seu anúncio de que Jesus Cristo é o único caminho para a salvação. É incrível porque Billy Graham morre com seus 99 anos e ele nos deixa um legado de anunciar o evangelho a toda criatura, um legado de ir por todas as nações, de pregar o evangelho com paixão, com amor, um homem simples, um homem íntegro, que não tem mancha na sua vida e que com certeza nos faz lembrar de que Cristo chama pessoas comuns para viver de forma extraordinária. Glória a Deus, aleluia por esse homem. Até me emociono porque não foi pouca coisa que ele fez, e uma pessoa que se colocou nas mãos do Senhor. E eu estou usando esta noite aqui ter um dos seus sermões na íntegra para passar para vocês essa mensagem, para vocês conhecerem, e especialmente também para você que está aqui e não conhece a Cristo. Eu tenho certeza que esta noite isso vai ficar bem claro. Então é o momento também de você compartilhar. Nós temos aqui essa ferramenta fabulosa do link. Você que é membro da igreja, recebeu o link. Você que está conosco no YouTube, copie esse link, manda por alguém, para que as pessoas possam conhecer então essa mensagem. O poder do sangue de Jesus. Tivemos tantas coisas maravilhosas essa noite, que eu não acho que precisamos mais falar mais nada, pregar nenhuma outra mensagem. Mas eu serei breve essa noite aqui, falando para vocês de várias coisas.
Muitos de vocês estão aqui hoje nos ouvindo, me ouvindo, e esta é a hora em que você está numa encruzilhada. Você coloca-se de frente à palavra de Deus, e toda vez que nós ouvimos a palavra de Deus, nós temos que no final tomar uma decisão, fazer uma escolha nessa noite sobre vida, sobre morte, sobre escolhas. O que você vai fazer hoje? Você vai continuar muitas vezes vivendo a sua vida normal, entrando no caminho que você quer, e a Bíblia diz que existe um caminho largo que leva o homem para as coisas ruins, naturalmente, ou você vai escolher essa noite por um caminho estreito que pode levar você para a grande e sonhada vida eterna. Esta escolha só você pode fazer essa noite. Ninguém pode fazer por você. Deus pode inspirá-lo nessa noite. Deus pode mover o seu espírito, pode até convencê-lo. Ele pode encorajar você essa noite, mas somente você pode fazer escolha. Deus, Ele não faz a escolha para a gente. Ele espera que a gente tome a decisão. Deus lhe deu então uma capacidade incrível de você discernir, de você escolher, de você olhar algo e falar: é isso que eu quero. Deus deu essa capacidade para você, da escolha. Você tem a liberdade essa noite, terá a liberdade de aceitar ou de rejeitar a oferta que Deus vai te dar de perdão na tua vida. Então, não deixe para depois. Você precisa fazer essa escolha essa noite, depois de ouvir essa mensagem. Essa noite você ouviu muitas músicas. Você ouviu a peça teatral, você ouviu muitas palavras, muitos testemunhos. Agora você se torna também responsável. Eu vou dizer 100 vezes mais responsável, porque quem recebe muito também é exigido. Portanto, preste muita atenção no que você vai ouvir essa noite, na resposta que você vai dar a Jesus. Preste muita atenção. Então eu quero que você, nesta noite, abra comigo a sua Bíblia em Hebreus capítulo 9, verso 22. Quero que você, nesta noite, acompanhe comigo uma frase de uma passagem que foi escrita aqui na Sagrada Escritura, que vamos usar essa noite para essa mensagem. E essa palavra diz assim: sem derramamento de sangue não há remissão para os seus pecados. Então, repetindo: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Agora repita comigo: sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Não há. Entre 1966 e 1976, os guardas vermelhos da China marchavam nas ruas de Pequim gritando um slogan muito interessante. Eles gritavam: sem derramamento de sangue não pode haver revolução. Sem derramamento de sangue não pode haver revolução. O ex-presidente do corpo estudantil da UCLA, que agora é um cristão muito respeitável, ele escreveu na sua tese o seguinte: o sangue é o símbolo de uma revolução mundial, algo que pode dividir a história, algo que pode modificar. E disse também que muitos dos campos universitários falam que o sangue tornou um símbolo de revolução. E declarou com todo o seu coração que nunca se tornaria um verdadeiro cristão se não tivesse ouvindo essa mensagem sobre o derramamento. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então ele ouviu essa mensagem e isso tocou profundamente a sua vida. É muito interessante notarmos que em várias religiões do mundo usam o sangue como um símbolo. E usam o sangue também para fazer expiação para os seus deuses. E o Deus que exige isso, o sangue. Você dificilmente encontrará uma religião em qualquer lugar do mundo que não use sacrifício de sangue. Dificilmente. Por exemplo, os índios dos astecas na América do Sul, especificamente no Peru, matavam 20 mil pessoas por ano em sacrifício aos seus deuses, em expiação aos seus deuses.
Isso entre o século 14 ao século 16, recente inclusive. De onde eles tiravam essa ideia? Da onde que eles tiraram essa ideia? Muitos que faziam esses sacrifícios, eles tentavam aplacar a ira dos deuses. Eles viam que estavam fazendo coisa errada e que precisavam de sacrificar algo para que os deuses não viessem sobre eles trazer destruição ou ser vingativo. Todos os dias, irmãos, todos os dias, amigos, os noticiários que nós vemos na TV, inclusive no Brasil, lemos sobre sangue, derramamento de sangue na nossa nação. Recentemente tivemos em Blumenau, agora um massacre de um maluco entrou lá e matou algumas crianças, e disse que a cena era horrível, crianças no chão, sangue pelo chão, coisa horrível, sangue é derramado a toda hora. Quando você pega a Bíblia, a palavra do Senhor, muitas pessoas ficam surpresas, porque há muito sangue nas Escrituras, desde o Gênesis e Apocalipse. Então, por que há tanto sangue na Bíblia? Por que a Bíblia fala sobre essa questão? Eu costumo me fazer essa mesma pergunta, porque isso, num tempo atrás, era uma questão que me atrapalhava muito. Por que havia tanto sangue na história da Bíblia? Na verdade, essa questão é muito importante, porque os judeus ofereciam aos seus altares milhares de sacrifícios todos os anos, apresentavam isso para apaziguar. Eles criam um Deus irado, um Deus que estava vindo sobre o povo, porque o povo era duro de coração, era um povo mau, era um povo que não obedecia ao Senhor. Então, para aplacar então essa ira, eles faziam todos esses sacrifícios. Mas por que damos tanto valor ao sangue de Jesus no Novo Testamento? Por quê? Você está consciente de que toda vez que a gente pega o pão, no momento da ceia, o momento que a gente pega o pão e pega o vinho, e está aí o serviço da comunhão que a igreja faz entre o corpo de Cristo, você é lembrado de que existe um corpo, porque foi partido o sangue, esse sangue foi derramado, e é o símbolo do sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Nós estamos vivendo nesse momento a Páscoa, a morte, o sacrifício vicário e a ressurreição do Senhor Jesus, porque Ele morreu mesmo, derramando o seu sangue. De onde vem essa ideia? Quando você volta então para o Levítico, o Antigo Testamento, capítulo 17, verso 11, Levítico, diz assim: pois a vida da carne está no sangue. A vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmos no altar. É o sangue que faz propiciação para a vida. Sem derramamento de sangue não há remissão. Então Deus estava ensinando lá no Antigo Testamento ao povo essa grande verdade. Em outras palavras, a Bíblia diz que você, meu amigo, você precisa de expiação. Pastor, irmão, o que é essa palavra expiação? Expiação nada mais é do que o perdão de Deus. Você precisa se reconciliar com Deus, e só há uma maneira de fazer isso, é através do sangue, de você entender claramente e aceitar esse sacrifício. A pergunta que vem a mim essa noite e a você é: por que o sangue? Por que o sangue? Por que Deus não usa outra coisa? Por que Deus exige isso, o sangue? Você sabe que a ciência até hoje não descobriu realmente como é que funciona a vida. Aliás, ela percebe que a vida acontece por causa do sangue. Algumas pessoas que têm a ideia de que nos próximos anos a ciência será capaz de fazer um novo ser humano, ou melhorar o ser humano de alguma forma, estão errados, porque não existe essa possibilidade. O que distingue o homem do animal é o espírito, é a alma, e isso
não é capaz de fazer. O ser humano, a ciência não é capaz de fazer um corpo, um cérebro, um espírito, uma alma. É impossível. Então, o que faz diferença entre o animal e o ser humano é que vivemos num corpo temporário, mas o nosso espírito, a nossa alma, a eternidade é feita à imagem de Deus. É isso que nos conecta com Deus. É essa alma. Nosso sangue, nós sabemos, a ciência traz algumas informações. O nosso sangue circula no nosso corpo em 23 segundos. Para que cada célula do corpo seja constantemente suprida e limpa ao mesmo tempo, carregando todo o lixo e é jogado sem contaminação. É a substância, então, o sangue mais misteriosa do corpo, e nela é composta da vida do corpo. E cada um de nós nesta noite, seja você branco, seja você parentes, somos todos irmãos de sangue. Se você estiver no hospital, se você precisar de uma transfusão de sangue, eles vão encontrar um doador para você, e não interessa de que raça você é, de que situação você se encontra, porque ele tem o sangue que você precisa. Então, nesse aspecto, todos nós somos iguais perante Deus, por causa do sangue. Todos vocês são meus irmãos e minhas irmãs de criação, e um só sentido especial acontece conosco, se você conhece a Jesus Cristo, ou se você não conhece a Jesus Cristo. Mas se você conhece, nós também somos irmãos espirituais, irmãos do mesmo Espírito, do mesmo membro, somos membros do mesmo corpo de Cristo, um grupo especial chamado igreja. Nós somos irmãos no geral, como humanidade, todos os homens, indistintamente, mas tem um diferencial também, que pode nos unir, sermos membros do corpo de Cristo. Mas é o sangue de Adão, que corre nas minhas veias, e se você é brasileiro, português, americano, asiático, judeu, negro, branco, gentil, pagão, inculto, iletrado, não importa, o sangue de Adão percorre nossas veias. O sangue de Adão também, infelizmente, carrega dentro de nós uma sentença de morte. Infelizmente, está sobre toda a humanidade. O sangue de Adão foi contaminado, e hoje nós somos também filhos de Adão. Sua corrente sanguínea, portanto, foi contaminada com uma doença chamada pecado, e a Escritura diz, Romanos 5,12, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, olha aí, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Essa é a situação do homem. Deus disse a Adão, no dia em que você pecar e comer dessa fruta, escuta, eu digo a você, que você não deve comer, mas se você comer, se você se rebelar, certamente você morrerá. Então Deus falou e Deus decretou, não faça isso, e o camarada faz. É igualzinho a gente. Nós sabemos que aquilo nós não devemos fazer, mas quando a gente vê, a gente já está fazendo. Isso, sabe o que se chama? Pecado. E é comum de todos nós, porque somos separados, porque somos filhos de Adão. O homem deliberadamente quebrou a lei de Deus, e portanto, recebeu a sentença de morte, caiu sobre ele. Não apenas a morte física, que nós envelhecemos, e vamos experimentar doença, e hospital, e dor, e cemitério, está sobre todos nós, não tem jeito, a morte física, mas também decretou a decisão dele,
E essa contaminação na nossa vida decretou também a morte espiritual. Essa é a mais séria de todas, é essa que deve nos preocupar a nossa vida, a separação total de Deus. Morte é isso. Por isso que a gente pode dizer que as pessoas que estão separadas de Deus estão mortas. A pessoa está morta como? Separada de Deus. É o julgamento, é o inferno, é a separação total de Deus, é a separação da vida de Deus por causa do pecado. Eu sou parente de Adão, sou filho de Adão. Pelo homem Adão o pecado entrou no mundo, e quando Adão caiu em desgraça com Deus, eu também caí. Adão recebeu a sentença, e fatalmente eu e você receberemos a sentença também, infelizmente. Eu também recebi a sentença de morte, que estava sobre todos os irmãos de sangue, todos os homens do mundo inteiro. É por isso que nós devemos levar a sério essa palavra, essa mensagem do Senhor. Por isso que tem milhares de cemitérios espalhados em todo o mundo, testificando que o homem foi desligado. O homem morreu e ele vai morrer uma só vez. Uma só vez. Então a oportunidade que nós temos é única, e se você perde essa oportunidade, pode ser tarde demais. É muito perigoso. Por isso que temos que tomar uma decisão hoje. Você tem uma escolha hoje, de aceitar ou rejeitar, e é muito perigoso, porque esse julgamento está sobre nós, porque somos filhos de Adão. Existem apenas 2 tipos de morte na Bíblia, 2 tipos. A morte espiritual. Muitos de vocês estão vivos, a morte física. Muitos de vocês estão vivos fisicamente, mas a sua alma está morta, porque para Deus porque fora de Deus você não encontra felicidade, não encontra paz, não encontra segurança, realização nessa vida. Você pode ser rico, pode ter muitas coisas materiais, pode se tornar poderoso, pode ter uma família perfeita, uma família bonita, pode tornar-se popular, pode ter todos os bens, mas se você não se sente realizado. A pessoa pode buscar tudo isso, mas no fundo ela não se sente realizada, ela não consegue satisfação completa, alegria. E muitas pessoas passam a vida inteira procurando isso, e não encontram, não vão encontrar, não descobrem, não encontram. A segunda morte que a Bíblia fala é a morte eterna. Isso significa que quando você morre aqui desse mundo, o teu espírito não morre, mas se está separado de Deus, o homem morre sim eternamente, morre. Por que isso acontece? Deus deseja isso? Pergunto a vocês, Deus deseja isso? O problema é que muitos de nós sofremos desse envenenamento, e algumas vezes ele é mortífero, ele é lento, a gente não percebe, a gente vai sendo envenenado, o sangue desta vida vai sendo contaminado. Existe uma doença de sangue terrível chamada leucemia. Dificilmente quem adquire essa doença sobrevive, uma doença muito misteriosa e fatal. Muitas pessoas morrem todos os anos de leucemia, uma doença misteriosa, difícil. Muitas pessoas, então, mas há uma doença que é mais terrível do que a leucemia, que mata mais fatal para a raça humana, que se chama o pecado. Nós não podemos deixar de lado esse assunto, esse problema em nossa vida. Muitas pessoas hoje estão envenenando-se, recebendo a penalidade da morte, e não estão tendo nem chance de ouvir uma mensagem como essa. Não estão tendo nem chance de ouvir. É por isso que nós precisamos levar e fazer missões. Como podemos ser purificados dos nossos pecados? Está interessado nisso? Um dia eu fiquei muito interessado nisso quando eu percebi os meus erros. Como podemos?
A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho. Aqui está então uma das mensagens mais poderosas, um dos remédios mais curadores, uma das coisas mais extraordinárias que eu e você podemos experimentar no nosso sangue. Deus não quis que você perecesse, Deus não quis que o homem morresse, mas que todos viessem ao arrependimento, todos tivessem uma chance para voltar atrás e mudar tudo. Deus não quis que ninguém perecesse. Deus diz a Abraão: eu amo você, eu amo você, eu amo você, mesmo você sendo errado, mesmo você fazendo tudo errado, mesmo você sendo um pecador, eu amo você. Deus disse isso. Eu quero te salvar, eu quero salvar você, eu quero salvar os filhos de vocês. É isso que Deus está dizendo. Deus diz mais: existe uma maneira magnífica, porque eu tenho um plano para a sua vida, Ele diz. Você não está aqui por acaso, você tem valor, Deus tem um plano, eu tenho um plano para você. Em Adão nós estávamos nus. Nós conhecemos a história do Gênesis, eles andavam nus e não se envergonhavam. Em Adão nós estávamos nus no início. A nudez era o caminho de Deus, era a transparência, era o amor, não tinha pecado, não tinha problemas, era o caminho de Deus, mas tornou-se pervertida e distorcida pelo pecado. Os homens se sentiram envergonhados, e uma coisa que Deus tem que resgatar em nós é isso: temos vergonha de pecar. Vimos que é errado, isso faz mal, porque muitos tinham consciência de que não eram mais inocentes, e os homens se esconderam de Deus, e eles colocaram folhas de figueiras, né? Isso representa muita coisa, é a gente querendo escapar da verdade, colocando situações para se esconder de Deus, com a religiosidade muitas vezes. Você pode ter uma vida razoavelmente boa, pode confiar nas suas próprias justiças, pode até participar de uma igreja, pode até ser batizado, mas você não pode enganar a Deus, ninguém pode. Por isso, se temos pecado, devemos expor para Deus. Não podemos esconder debaixo da nossa nudez, devemos ser transparentes com Deus, mostrar a Ele. Não existe outra forma de chegar ao céu, não existe outra maneira, não pode desenvolver a sua própria salvação, nós não podemos, porque a Bíblia diz, em Efésios 2:8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. É Deus que vem ao nosso encontro, é Ele que nos escolhe. Então não adianta a gente querer, a gente só pode fazer uma coisa: receber de graça. É graça, irmãos. Você não pode salvar-se a si mesmo, você não pode comprar salvação com dinheiro, porque ela é dada gratuitamente. A palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 3, 21, que Deus saiu para um campo e matou alguns animais e fez a pele para eles se vestirem. Depois que eles pecaram, né, Adão e depois sua mulher Eva, Deus matou então o animal e colocou para eles vestirem a pele dos animais. Derramou então sangue sobre a terra. Ele estava ensinando ao homem daquele momento em diante, nenhum perdão de pecados pode acontecer sem derramamento de sangue. Então lá no Gênesis, a gente já percebe que Deus já estava ensinando isso, que aquele pecado traria uma consequência séria, e que precisava do sangue para que aquele homem fosse redimido. Vamos olhar então para Caim e Abel, que foram os filhos de Adão e Eva. Eles foram os primeiros filhos de Adão e Eva. E Deus disse: eu quero que vocês venham e me adorem. E Abel então trouxe o sacrifício de sangue para adorar a Deus, um animal. Caim trouxe o sacrifício de vegetais. E os dois, quem sabe, o Caim disse assim: eu vou trazer o melhor sacrifício
que Deus já teve, mas Deus aceitou o de Abel. Por quê? Deus rejeitou o de Caim e aceitou o de Abel. Por quê? Porque Abel veio pelo caminho do você aceitar o caminho do sangue de Jesus na sua vida. Você pode procurar ao longo de toda a Bíblia e encontrará a mesma história acontecendo. Quando Noé então saiu da arca, a Bíblia diz que Noé devia construir um altar e tomou alguns animais limpos, de todas as aves limpas, e ofereceu o holocausto para Deus. E derramou ali também o sangue. Lembremos também daquela famosa história de Abraão e Isaque. Abraão e Sara esperavam então um menino, o milagre do nascimento, que já eram idosos, e eles chamaram ele de Isaque. E quando ele era apenas um menino, Deus disse para ele: eu quero que você vá e ofereça Isaque no altar. Quantos de vocês pegariam os seus meninos, suas crianças, o seu garotinho, e enfiariam uma faca nele em nome de Deus, porque Deus pediu? Quantos fariam isso? Eu pergunto. Que Deus é esse que pediu isso para Abraão? Que coisa mais cruel você pode pensar? Que ato mais pagão, quão primitivo, quão rude. Deus fez isso. Deus estava ensinando ali uma lição para Abraão, muito importante. Sem questioná-lo, sem questionar a Deus, nós vemos na história que Abraão levou o garotinho para o monte. Eles foram então e subiram ao Monte Moriá, aonde hoje é a cidade de Jerusalém. E lá ele pegou o seu filho, colocou sobre o altar, levantou a sua mão no alto, no ar, com a faca, e enfiava no coração do seu filho, sobre a ordem de Deus. Mas quando Abraão subiu a faca, levantou os olhos e olhou para trás, Deus de alguma maneira paralisou a mão dele, e quando ele olhou para trás, então, o que estava ali? Um cordeiro, um animal ali se apareceu para que Abraão pudesse sacrificar no lugar do seu filho. Então, essa lição para nós é o grande exemplo, como nós vemos Deus interferindo e mostrando para o homem que ele não é vingativo, que ele não é irado, mas que na verdade ele ama cada um de nós, mas tem um caminho que Deus quer nos ensinar essa noite. Ele diz: eu estou oferecendo aqui um sacrifício de sangue no lugar do seu filho. Deus ali estava apontando centenas de anos à frente, quando ele mesmo ofereceria o seu próprio filho, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele disse: quero que todos vocês israelitas, isso está em Êxodo 12, 21, quero que vocês peguem um cordeiro e mate o cordeiro, e depois pegue o sangue, no outra passagem no Egito, a outra passagem na história da Bíblia, no Egito, naquela noite, Deus disse que iria destruir todos os primogênitos do Egito, como julgamento dos seus erros, suas falhas. E Deus diz: eu quero que todos vocês israelitas peguem o cordeiro e matem o cordeiro, e depois peguem o sangue e venham a aspergir nos umbrais da porta, e o sangue será para vocês por um sinal à casa onde está. E quando eu vir o sangue, passarei, e não trarei julgamento sobre nenhuma casa que tenha o sangue do cordeiro. Não passarei, aí nessa tradução, não destruirei a casa de vocês para matá-los. Não farei isso. Ali não havia boas resoluções que você pudesse fazer para evitar esse anjo da morte de chegar no local. Nada poderia impedir o anjo da morte de entrar, nada.
havia dinheiro, não havia porções mágicas, feiticeiro, nada. A única coisa que Deus falou que ia ver é o seguinte: eu verei o sangue. Eu verei o sangue. A única coisa que ele verá é o sangue. Posso ver naquela noite no Egito, então, aquele pai, ele mata o cordeiro, põe o sangue na umbrada da porta, e o seu filho mais velho pergunta: pai, mas será que vai funcionar? O filho mais velho, de repente já temendo, falou: mas eu não conheço, eu não sigo muito o Deus de Israel, eu não tenho tempo, eu não conheço todas as escrituras. Ele estava meio assim, dizendo assim: eu não sou muito firme com o Senhor, eu não me decidi ainda, será que esse anjo vai passar? Com certeza. E o pai disse: você tem certeza? Ele disse: o sangue é suficiente para que nos dê essa cobertura, para nos proteger. E o pai disse para ele: filho, Deus não disse que você tem que ser bom, Deus não disse que você tem que ser perfeito, Deus não disse que você tem que ser legal, mas quando Ele vê você, Ele só vai ver uma coisa: se você tem o sangue ou se você não tem o sangue. Se você tiver, se a nossa casa aqui tiver, será protegida a nossa família e tudo estará seguro. Assim também é com o sangue de Jesus na nossa vida. Se Deus olhar para a gente e ver que você tem o sangue de Jesus na sua vida, você será salvo. Confiar nas suas obras é tolice. Confiar nas obras, você precisa confiar na cruz de Jesus Cristo, no sangue que foi derramado pelos nossos pecados. Nós temos que confiar. No Novo Testamento, nosso Senhor estava chorando em Jerusalém. Nós estamos agora vivendo esse momento da paixão de Cristo. Jesus estava chorando lá em Jerusalém e suando gotas de quê? De sangue. A vida de Jesus foi marcada pelo sangue. No jardim também ali, depois da cruz, ele estava morrendo e vendo o seu sangue sendo derramado das suas mãos, da sua face, dos seus pés. Ele estava vendo no chão ali caindo o sangue, as suas mãos pendurado na cruz. 14 vezes ele previu a sua própria morte. Que sem derramamento de sangue não poderia salvar o ser humano, não poderia salvar a humanidade, não poderia salvar você. Então Jesus enfrentou isso, porque o sangue dele é mencionado no Novo Testamento, sabe quantas vezes? 255 vezes. No Novo Testamento, o sangue de Jesus é mencionado, porque a Bíblia diz em 1 Pedro 1,18: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata, como ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes fora transferido pelos seus antepassados, mas pelo seu precioso sangue, o sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Amém? Aleluia. Então, por esse sangue que você foi comprado, a salvação é gratuita para você. Um dia eu aceitei, mas custa a Deus o seu filho. Sim, custou a Ele o sangue do seu próprio filho, que se foi derramado voluntariamente por você. A palavra redenção é uma palavra muito importante para nós cristãos. A palavra redenção significa comprar de volta. É comprar de volta, porque você precisa ser resgatado da escravidão do pecado, que está sobre a humanidade, está sobre a sua vida. Muitos de nós somos escravos do pecado, e somente com essa redenção, somente com Jesus comprando a minha vida e a sua na cruz, porque está escrito em João 18:8-36, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Portanto, se o Filho os libertar, de fato vocês serão o quê? Livres. Então a redenção é a libertação da escravidão que está sobre mim e sobre você. Outra palavra importante para nós cristãos é que
a Bíblia ensina que nós somos justificados pelo sangue. Romanos capítulo 5, verso 9, muito mais agora, sendo justificado pelo sangue, seremos salvos da ira de Deus. Tu está vendo como é importante para a gente conhecer e entender o sangue de Cristo, que nos salva de todo o pecado, porque Ele vai nos salvar da ira de Deus. Se você receberá a ira de Deus, que está sobre toda a humanidade pecadora. Isso significa que nós somos justificados, significa que se nunca como se nós nunca tivéssemos pecado, e se colocado diante de Deus como se nunca tivéssemos cometido pecado. Agora pense no momento. Deus não apenas nos perdoa, mas Ele esquece. Difícil a gente entender esse conceito, porque nós lembramos de tudo. Por isso nós temos traumas do passado, que a gente não esquece dos traumas, dos problemas vividos. Mas se Deus esquece, nós também podemos esquecer tudo. Tudo fica para trás. Isso é impressionante. Você gostaria de ser perdoado, mas Ele faz com que por isso que Ele justifica, como se o pecado nunca tivesse você cometido. É feito através do sangue de Jesus Cristo, e isso é justificação pelo sangue. Ele se coloca no seu lugar, e Ele não enxerga mais. Eu, por exemplo, quando chegar lá nos portões do céu, vou dizer: Senhor, meu nome é Rodrigo, eu era aquele pregador que preguei naquela igreja, e eu vou dizer isso. Eu vou dizer só uma coisa: Senhor, eu estou aqui te implorando, porque um dia o Senhor derramou o seu sangue, e eu aceitei esse sangue, e eu só estou aqui por causa do seu sangue, do sangue de Jesus Cristo. Eu não vou dizer outra coisa senão isso, porque a única coisa que vai fazer eu entrar no céu, esta é a senha. Esta é a senha, é a única senha, a cruz de Cristo, a salvação realizada pelo sangue de Jesus, o perdão. Que Deus derrame essa noite esse sangue, que nos torna limpos, que nos torna puros, mais puros do que qualquer virgem que já viveu. É o que o sangue de Jesus pode tornar hoje na sua vida. A visão de Deus é que quando Ele olha para você, Ele vê você completamente limpo, pelo perdão dos pecados. E Deus não consegue se lembrar dos seus pecados. Imagina, Deus não consegue, mas como, pastor? Deus é onisciente, Deus Ele sabe de tudo, Ele cria de tudo, Ele sabe do nosso íntimo, antes mesmo de nós pensarmos. Como é que Ele se esquece? A Bíblia fala: eu me esqueço. Se Deus vê você limpo, perdoado dos seus pecados, Deus não consegue se lembrar dos seus pecados. Você pode lembrar, mas é como se nunca tivesse pecado. Isso não é maravilhoso? Pergunto a você, isso não é maravilhoso? Você só pode entender o que Jesus disse, que você tem, você só pode entender isso que eu estou falando, que Jesus esquece, porque um dia Ele disse as seguintes palavras, lá em Mateus 10, 15: ninguém pode receber a Deus se não for como uma criança. É difícil a gente entender essa passagem, mas ela é muito simples. Você tem que vir até Ele como se fosse uma criança. Ele disse que você tem que vir para Ele, vir a Ele para ser convertido numa criança, uma criancinha. Você não pode vir a Deus com o teu intelecto apenas.
Você não consegue descobrir logicamente, passo a passo. Você vai tropeçar se você fizesse assim. Porque Deus não permitiu que viesse a conhecê-lo somente pela sabedoria. Você tem que vir a Ele por causa da loucura do Evangelho, como uma criança que nem entende direito, mas Ele reconhece. A criança sabe quando você está sendo verdadeiro. O Jesus, quando as crianças olhavam para Jesus, elas vinham a Jesus, porque viam verdadeiramente, sem entender, elas não estavam entendendo nada, elas só viam Jesus, então elas queriam vir a Jesus. Então, da mesma forma, a gente tem que vir a Jesus como uma criança. A gente não deve vir só por causa da eloquência do pregador. A pregação da cruz é loucura para aqueles que perecem. Em outras palavras, você deve estar disposto a se tornar simples, inocente, como uma criancinha, por amor a Jesus Cristo e recebê-lo pela fé, sem questionar nada, sem ter dúvidas, mas aceitá-lo. Por isso, desta noite, agora, eu vou pedir para você fazer uma coisa nessa noite, que você receba a Cristo no seu coração. Você que é pai, você que é mãe, você que é filho, você que é mulher, criança, qualquer um pode essa noite. Você precisa de Cristo no seu coração essa noite. Você precisa ser perdoado dos seus pecados. Você quer ser justificado aos olhos de Deus e ser considerado puro, ser considerado limpo. Você deseja ser purificado por Deus essa noite? Você quer confiar no sangue de Cristo? Você quer decidir, eu quero caminhar nesse caminho? Aqui esta noite, Jesus Cristo pode te dar a salvação. Você quer ter vida? Enquanto nós vamos ouvir um fundo musical, e eu quero apelar ao seu coração. Você quer mudar essa noite e aceitá-lo? Quer recebê-lo essa noite como Senhor e Salvador da sua vida? Você pode ser católico, você pode ser protestante, você pode ser um judeu, você pode não ter religião nenhuma, mas Deus falou com você essa noite que você precisa de Cristo. Pode ser hoje o dia aceitável que Deus reservou para você, e Ele está salvando milhares de pessoas. Deus já salvou a muitos aqui, mas quem sabe aqui essa noite, você pode dizer comigo, eu recebo a Cristo no meu coração, hoje, eu abro a porta, e hoje eu faço isso. Alguém quer fazer isso esta noite? Jesus diz, venha a mim, venha a mim. Se você está aqui essa noite disposto a recebê-lo, feche seus olhos e ore comigo. Você precisa reconhecê-lo como seu Pai, como aquele que te ama, que quer te levar para o céu com Ele. Você é filho dele, não tem como negar, você é um escolhido. Deus te ama muito, e Ele quer que você possa fazer essa oração essa noite. É muito simples, mas isso é muito importante e pode modificar a sua vida. Você pode começar a viver a partir de hoje uma nova vida, uma nova direção do Senhor. Eu vou pedir nessa noite para você ficar em silêncio agora, todo mundo orando com reverência. Seja sincero para com o Senhor, não esconda por detrás da folha de figueira. Esteja hoje aberto, que o seu coração esteja aberto. Para você que está assistindo também pela televisão, você que está ouvindo a gente, da mesma forma, ore ao Senhor esta noite. Se você sentiu que essa mensagem, que você quer esta noite entregar sua vida, quer trilhar o caminho do perdão de Jesus Cristo, dos seus pecados através do sangue, se você quer ser justificado aos olhos de Deus, é o momento da entrega agora. E Jesus, e muitas vezes que Ele curou, que Ele salvou, Ele perguntava para as pessoas, o que você quer que eu te faça? E você só tem uma resposta para Ele, Jesus, salva-me. Quantos querem essa noite Jesus salve sua vida, o seu coração?
Quando todos estão de cabeça baixa, estão orando, eu quero orar por você. Aí onde você está, mas eu gostaria que você levantasse a mão, falando assim: eu quero caminhar no caminho do sangue. Eu quero que o sangue de Jesus me perdoe de todos os meus pecados. Há alguém aqui esta noite que veio? Amém. Deus abençoe você que está com a mão levantada ali atrás. Deus te abençoe. Mas alguém gostaria de, nesta noite, que eu orasse por você, dizendo: eu acredito, eu creio, eu quero, eu preciso. Esta noite, Jesus, o Espírito Santo está tocando meu coração. Eu não posso dizer não. Eu quero, não quero deixar para amanhã, é hoje. Alguém mais gostaria? Levante sua mão lá na galeria. Quer pedir? Amém. Deus te abençoe aqui, essa senhora. Deus abençoe. Que o Espírito Santo de Deus possa estar sobre você, perdoando, e o sangue de Jesus Cristo possa perdoar. Que Ele entre no seu coração esta noite. Que você possa ser abençoado, possa receber do perdão que Deus quer te dar. E eu gostaria de fazer o terceiro apelo. Mais alguém gostaria? Se você estiver lá nas redes sociais, no nosso canal, coloca lá na mensagem: eu quero, pastor, eu aceito Jesus essa noite, com coragem, eu quero essa noite pedir perdão. Alguém mais gostaria de aceitar Jesus no seu coração? Nós vamos orar. Se você também está afastado do Senhor, está sentindo que está precisando voltar aos caminhos do Senhor, está desviado, quer voltar, quer se reconciliar, que já foi da igreja, já foi batizado, mas está afastado e quer voltar, também é uma noite especial para você, essa noite, ter todos os perdão dos seus pecados, limpo, lavado. Alguém mais gostaria? Levanta a mão agora. Eu quero orar por você. Está todo mundo orando por você, pela sua reconciliação. Nós temos orado muito para que pessoas afastadas voltem. Quem sabe seja o seu caso hoje. Quer voltar? Volta hoje. É a ovelha perdida, é o filho pródigo, quer voltar hoje. Alguém gostaria? Jesus quer receber. Às vezes é uma festa nos céus por uma pessoa que se arrepende e volta. Alguém mais gostaria na galeria? Ó Pai, que nesta noite o Senhor complete essa palavra. Essas pessoas que levantaram a mão, ó Deus, muito obrigado, porque o Teu Espírito Santo, através dessa palavra, dessa mensagem que é viva, que é bíblica, é o Evangelho, ó Deus, é a boa notícia, Senhor, da grande salvação, do perdão dos pecados. E essa noite houve, ó Deus, salvação nessa casa, houve perdão, ó Deus, houve festa nos céus. E vai haver transformação nessas vidas. Elas não estarão mais sozinhas. O Senhor Jesus estará com elas na caminhada. E essa igreja também estará ajudando, ó Pai. Se há alguém que está também ouvindo essa mensagem em casa, que possa também tomar a sua decisão e vir à igreja e pedir o seu batismo e seguir a Jesus, que é o caminho perfeito, é o caminho do Senhor. A igreja não é perfeita, nós não somos perfeitos, mas o Senhor Jesus, que é o dono da igreja, esse sim merece toda a honra e toda a glória nesta noite. Muito obrigado, Pai bondoso, por esta noite. Nós oramos então agradecidos no santo e precioso nome do Senhor Jesus Cristo, e todo mundo diz amém. Jesus, amém. Vamos todos nos colocar em pé agora, vamos cantar o hino ao Senhor, para nós encerrarmos o nosso culto evangelístico, agradecendo ao Senhor por tudo que aconteceu aqui. E eu quero desafiar você agora a mais um pouquinho.
creio que toda a igreja essa noite se consagrou a esse sangue de Jesus, amém? Nós cremos nesse dom e aceitamos em nosso coração, na nossa vida, caminhar por esse caminho de graça, de perdão, de salvação, e vamos fazer um esforço para continuar anunciando esse Jesus que faz tantas coisas por nós. Vamos orar pelos irmãos que estão aqui à frente, nossos conselheiros estão aqui orando também, pelas decisões aqui tomadas. Nós louvamos a Deus por esta noite. Ó Pai, muito obrigado, Deus, por vidas que se consagram no Teu altar. É o resultado, ó Pai, do sacrifício de Jesus. Não é o nosso esforço, não é o nosso poder, porque o nosso evangelho, o poder vem de Deus, ó Pai. É o evangelho da cruz que é pregado aqui, e essas pessoas vieram com amor, ó Pai. Elas vieram pedir perdão, elas vieram com uma coisa boa, elas querem mudança em suas vidas, e eu sei que o Senhor vai fazer grandes coisas na vida dela, porque o Senhor tem um plano, Senhor, e o Senhor vai se revelar para ela, um Deus de graça, de amor, de bondade. O Senhor vai fortalecer a vida delas, ó Pai. E o que há de melhor nessa vida que ter uma vida fortalecida, abençoada, no poder do sangue de Jesus? E essas pessoas vão ter isso, ó Pai. Obrigado, porque elas levantaram a mão, tiveram coragem, tomaram essa decisão, e Jesus não se envergonhará delas lá no céu. Escreve o nome delas no livro da vida, Pai. Aleluia. E que elas possam ter vitórias na vida delas. Abençoa aquelas que estão pedindo reconciliação também, estão voltando para a igreja. Abençoa aquelas também, ó Deus, que vão pedir o seu batismo, que querem obedecer a ordenança de Jesus. E faz também com que aqueles que ainda não tomaram uma decisão, ó Pai, ainda hoje, essa mensagem não saia da mente, do coração deles, e que eles possam voltar aqui para ouvir de novo e tomarem a decisão no tempo do Senhor, porque sabemos que tudo o Senhor faz bonito ao seu tempo, e nesse momento foi o momento deles tomarem essa decisão. E muito obrigado por esta igreja. Agora, nosso Deus, leva-nos em paz para os nossos lares e dá-nos uma semana feliz e abençoada, e que o grande amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, e a comunhão e as consolações do sangue de Jesus Cristo, seu Filho, possa estar conosco para sempre, hoje e sempre. E todo mundo diz amém, 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 glória amém, a Deus. Amém. Agora dá aquele abraço para o irmão que está ao seu lado e fala que o sangue de Jesus te abençoe, que amém. Você caminhe nesse caminho e você será vitorioso.